O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo de Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a missão minha, que a missão sua, que a missão nossa de cada batizado é elevar as pessoas, é dar dignidade às pessoas, é valorizar as pessoas e não querer destruí-las, e não querer menosprezá-las, e não querer subjugar as pessoas. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos cobra atitudes coerentes de homens batizados, de mulheres batizadas. O Evangelho de hoje não nos pede para abandonar as pessoas que têm poder de nos curar, de nos libertar, de nos mostrar o caminho. O Evangelho de hoje nos convida a não ter ciúme das pessoas, a ver nelas um instrumento de vida e salvação para cada um de nós. Olha, meu irmão, minha irmã, este Evangelho de hoje vai falar, não é, daquele povo conterrâneos de Jesus que não acredita no que ele está falando, que não acredita nos milagres que ele realiza, começam a fazer críticas. Eu conheço a sua família, ele não é filho do carpinteiro, e vão arrumando coisas, porque Jesus ali está querendo libertar aquele povo. Jesus ali na sua terra está querendo mostrar para aquele povo o caminho, a verdade, a vida, mas aquele povo começa então, não é? Ciúmes de Jesus, porque Jesus está ali realizando, não é? O seu plano, o seu projeto, a sua missão de salvar, de curar, de libertar, mas aquele povo começa então, não é? A questionar Jesus, a abandonar Jesus. Quem é esse? Nós conhecemos aí a sua família, etc. Meu irmão, minha irmã, Jesus vai contar para eles alguns fatos, não é? Um deles está aí na primeira leitura, mas vamos lá, não é? Da viúva de Serepta, aquela mulher que estava enfrentando uma seca gigantesca e ela só tinha lá um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, o filho doente, talvez já por falta de comida o suficiente para dentro de casa, e o profeta chega ali, se hospeda na casa dela e ela fala: olha, meu senhor, eu só tenho aqui um pouco de farinha e um pouquinho de óleo, nós vamos comer esse restinho aqui e depois vamos esperar a morte, porque a fome aqui está brava.
E o profeta vai dizer, olha, só arruma para mim um pouquinho também. E ela diz, né, nossa, como que eu tenho que ajudar? Esse homem também está numa situação difícil. E ela então vai lá, faz aquele bolinho, né, faz aquela última comida ali, e dá para o profeta, e dá para o filho, ela come também um pouquinho. E aquele pão se multiplica, aquela farinha se multiplica, aquele azeite se multiplica. Meu irmão, minha irmã, quando nós doamos de coração sincero, quando nós ouvimos as exortações que os outros nos fazem, a paz vem, multiplica, não é verdade? Já no segundo fato, né? É Naamã, o leproso. Havia lá uma escrava que falou, né, para o rei, olha, fala para Naamã aí, ó, o comandante do exército, que ele se ele procurar o profeta Eliseu, ele vai ser curado de sua lepra. E o rei então, né, manda Naamã para Eliseu. E quando Naamã chega lá, Eliseu, né, fala assim, olha, fala para ele lá banhar no rio, 7 vezes que ele será curado. Ô meu irmão, ô minha irmã, Naamã fica bravo, fica nervoso. Que é isso, esse riozinho aí, esse corguinho, lá na nossa terra nós temos aqueles grandes rios. Eu vim aqui para ser banhado aí, esse cara não está com nada não. Quantas vezes a gente despreza as pessoas? Quantas vezes as pessoas nos orientam, nos dão uma direção, nos mostram um caminho, a gente fala assim, não sabe de nada não, senhor. Ele não sabe nem o que está falando. Depois a gente bate com os burros na água, não é verdade? Nossa, por que eu não escutei? Né? Às vezes a esposa fala para o marido, bem, não age assim não, por aqui não vai dar certo, vai por aqui, e a gente não escuta, bate com o rio na água, né? Com a boca na água. Por que eu não escutei a minha esposa? Por que eu não escutei o meu pai? Por que eu não escutei o meu marido? Por que eu não escutei a minha irmã? Eu ignorei porque é um dos nossos. Eu até conheço eles. Olha, ali exatamente foi orientado, né? Os subordinados dele falou assim, olha, se Eliseu tivesse te pedido grandes coisas, tá aí na primeira leitura, depois, né? Vocês poderão ler aí a primeira leitura. Se Eliseu tivesse te pedido para que você fizesse coisas extraordinárias, você não ia fazer? Ele está te pedindo coisas simples, vai lá, pula lá 7 vezes. Olha, ele pulou, se humilhou, reconheceu, né, que estava sendo muito arrogante, muito prepotente. Ele pulou 7 vezes e a pele dele ficou como uma pele de bebê. Meus queridos irmãos e irmãs, assim é Jesus para nós. Jesus nos chama à conversão, Jesus nos chama a mudar de vida, mas às vezes sou eu, né, que estou sendo instrumento para que você se converta, para que você mude de vida. Às vezes é o padre aí da sua paróquia, às vezes é o bispo aí da sua diocese. Não vou escutar ele não, escutar o Toninho, que isso? Toninho é o marido da Rosa, é o pai do Emanuel, da Isabela, da Maria Luísa. Conheço eles, rapaz. Não, eu não, vou fazer do meu jeito. Depois bate com os burros na água, né? Não, é o Titonho que está falando. É o Totonho que está falando. Eu vou fazer do meu jeito. Depois bate com os burros na água. Por que eu não escutei, né? Por que eu não escutei o Toninho? Por que eu não escutei? Sabe o que é, meus queridos? Muitas vezes pode ser ciúme, pode ser vaidade, pode ser achar que é o sabichão, né? Olha, nós precisamos incentivar, motivar as pessoas. Não podemos ser instrumentos, sabe, de querer destruir o outro, mas de ver no outro que ele é a imagem e semelhança de Deus, ver no outro que ele, na sua humildade, na sua simplicidade, está nos mostrando o verdadeiro sentido da vida. Olha, que nós precisamos entender que Jesus veio para nos libertar, para nos curar, para nos salvar, e para que nós possamos ser libertos, ser curados, nós temos que ter a humildade que depois o profeta Naamã teve e foi curado. Nós precisamos tirar um pouquinho de nós em favor do outro,
porque vai multiplicar, meus queridos, para nós. Vamos juntos evangelizar, vamos juntos catequizar, vamos juntos levar esta palavra de incentivo àqueles que muitas vezes fazem chacota, que fazem críticas, que estão com ciúmes. Quanto ciúme de Jesus, quando Jesus conta essas parábolas, né? Quando Jesus conta esses fatos, aqueles homens percebem que eles estão falando deles mesmos, leva ele lá para o alto da cidade, quer julgá-lo lá no precipício, e Jesus sai pelo meio deles para dizer assim: se os meus não querem me ouvir, se os meus não querem mudar de vida, então eu vou lá para os pagãos, eu vou lá para aqueles que estão me ouvindo e querem ser curados e querem ser libertos. Eu vim para vocês judeus, mas vocês não querem, então eu vou para os judeus. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena, mas se vocês não querem, eu vou para aqueles que querem. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, mas é esse Jesus que vem trazer para nós palavras de vida eterna, e a Ele nós devemos ouvir. Se nós ouvirmos a voz de Jesus, nós vamos desmaiar de medo. Por isso que ele usa, um missionário, por isso que ele usa o pecador Toninho, o pecador Totonho, por isso que ele usa o padre da sua paróquia, por isso que ele usa as pessoas para que você possa ser salvo, evangelizado e catequizado, e que assim seja. Amém.